É a nossa oitava aula e última aula da matéria de Bibliologia 2. Estamos na página de número 22. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Bom, para o enriquecimento dos irmãos, depois eu vou postar esse livro, se os irmãos se interessar em comprar. Eu não ganho nada, não, tá, irmãos? Eu estou só postando livro. Eu realmente não trabalho para editora, não ganho nada. É porque é um livro muito bom, muito completo. É do Norman Geisler. Ele traz bastante coisa em relação ao desenvolvimento das escrituras, tanto do Velho Testamento como do Novo, a sua inspiração, a canonicidade, o processo dos livros. Então, é um livro muito rico e seria um livro bom de ter na biblioteca. Então, depois eu estarei postando no grupo para que os irmãos possam estar tendo esse material na sua biblioteca. E aqueles livros que eu postei, que são comentários bíblicos para ajudar na interpretação, apesar da nossa aula ser de bibliologia e não de hermenêutica e exegese, mas aqueles comentários são comentários bons, que eles capacitam, nos ajudam bastante na interpretação bíblica. Claro que nem tudo que está ali vamos pegar como 100% de certeza, mas para isso servem os livros e os comentários, para que possamos estudar e chegar a uma compreensão melhor, uma interpretação da Bíblia. Estamos aí na página 22, sobre a abordagem sobre algumas traduções da Bíblia e uma pequena visão panorâmica, resumindo o conteúdo de Bibliologia 1 e 2. Então, aqui o pastor ele vai trazer à nossa memória algumas coisas que foram estudadas lá no médio, em teologia, no básico, em teologia, e para que possamos refletir. Aqui vai falar sobre alguns tipos de traduções da Bíblia e alguns manuscritos, algumas coisas que nós podemos ter como relevância em relação a essa matéria. Então, eu aqui na introdução assim, ó. Só tinha uma tradução que era em latim. Isso ele está falando já na era cristã, que é claro que existia a Septuaginta no período dos apóstolos, que possivelmente é a Bíblia utilizada por Paulo, pelos tipos de texto que Paulo cita no Novo Testamento, da parte que ele cita do texto hebraico. Parece que a Bíblia que ele utilizou é a Septuaginta. Prova disso é, por exemplo, quando nós pegamos o texto de Efésios, capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 4, o capítulo 5, e versículo 14, capítulo 5, isso mesmo. Versículo 14, que ele fala: levanta-te de entre os mortos. E esse texto ele cita de Isaías 60, versículo 1, que fala: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Nós estamos na página número 22. Página número 22. Esse texto ele cita de Isaías 60. Lá no texto de Isaías 60, no hebraico, está bem diferente do texto que Paulo cita, que ele cita da Septuaginta. E também o próprio escritor aos Hebreus é até interessante, porque ele escrevendo para o povo de fala hebraica ou aramaica, na verdade, na época, ele utilizou mais dos textos gregos do que dos textos hebraicos para escrever a carta aos Hebreus. Então, meu pastor quer mostrar aqui o seguinte, que no período da era cristã, do terceiro século para frente, a única Bíblia que o povo tinha em mãos, através de uma compilação de códex, que estava ali os livros reunidos do Velho e do Novo Testamento, era a Vulgata Latina, feita por Jerônimo. E o pastor mostra que essa Bíblia depois veio a ser a Bíblia oficial da Igreja Católica na Contra-Reforma do século XVI. E ele fala que ela foi que houve uma necessidade de traduzir mais a Bíblia para a língua do povo. Por quê? Nem todo mundo falava latim naquela época, e as pessoas, que a verdade o latim era a língua das pessoas com condições financeiras melhor. Se vocês pegarem a história, vocês vão ver que a maioria dos reis e rainhas falavam latim,
e somente pessoas que eram religiosas, dedicadas a alguma ordem religiosa na igreja, naquela época, a Igreja Católica, essas pessoas estudavam dentro das faculdades católicas o latim e um número bem pequeno de pessoas dominava a língua latina. Mas o povão em si, boa parte deles eram analfabetos, o analfabeto de tudo mesmo, não tinha escolaridade, às vezes não sabia ler, não sabia escrever e tampouco entendia o latim. Isso não é nenhuma crítica, é provado historicamente que boa parte dos padres eles celebravam a missa em latim, mas era apenas uma decoreba. Boa parte deles também não falavam latim fluentemente. Então, eles decoravam algumas coisas e celebravam a missa de maneira que o povo ficava enganado. Vamos ser realistas. Se o povo não fala a língua, qual a razão de celebrar qualquer tipo de evento numa língua desconhecida do povo? O apóstolo Paulo ensinando ao povo de Coríntios, que estava falando de um movimento carismático, que a igreja chegou a um ponto de. O apóstolo Paulo, inclusive, não nega que era realmente uma ação de Deus. Ele simplesmente fala que havia desordem no culto. E lá no capítulo 1, ele até alega que o povo tinha bastante dom, porém havia uma desordem, e ele fala que era melhor falar poucas palavras na nossa própria língua do que 1.000 na língua desconhecida do povo. Isso ele estava falando de movimento carismático. Agora, imagina, falando da língua das nações, as pessoas utilizar de um idioma que as pessoas não falavam, não dominavam, e as pessoas estavam ali sem saber de nada. E o apóstolo Paulo chega até a dizer que como dirá as pessoas o amém se eles não sabem o que estão falando. Mas, infelizmente, as pessoas falavam amém naquela época. E hoje, é, trazendo para os dias de hoje, irmão, nós vemos, por exemplo, boa parte do povo brasileiro, vou começar primeiro na área não cristã. Os irmãos já repararam que boa parte do povo brasileiro não tem observação nas letras, principalmente de músicas. Eles são levados a falar com a música bonita pela melodia. A melodia começou ali bem acústico, com a guitarra fazendo um tipo de som que as pessoas gostam. Então eles falam que a música é bonita. Pelo o estilo da música, não pela letra. Um exemplo é de um cantor que, quando eu não era cristão, eu gostava bastante dele, era o Zé Ramalho. E o Zé Ramalho fala coisas que o povo nem sabe o que ele está falando. Ele fala de coisas que o povo nem sabe o que está falando, mas o povo está lá gostando. Outra é a música sertaneja. Estou falando da sertaneja antiga, que era realmente sertanejo. Que os pessoal cantava sobre coisas da terra, coisa da cultura do seu estado, mas as pessoas não observavam. Música como crítica social, muito dos rock pauleiros no Brasil, como de Cazuza, Renato Russo e outros, as pessoas levavam aquilo como tipo um rock nacional, como se fosse um rock americano, mas a música era uma crítica social. E, inclusive, tem uma música do Zezé de Camargo, que ele é uma crítica social. Essa música, ele fala que, na música, ele está contando de alguém parado em um sinal, e melhor, de alguém vendo televisão e ele observa a pobreza das pessoas paradas no sinal tentando vender as coisas e não consegue vender. Possivelmente o movimento que ocorre em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, lá tinha bastante esse movimento dentro de ônibus, perto dos sinais. Então, o Zezé de Camargo está fazendo uma crítica na situação complicada que o país vivia na época dele, como vive até hoje. E tá o pessoal ali bebendo e chorando porque a namorada terminou com ele, porque está com um problema no relacionamento e daí por diante. Agora, transmitindo por meio do povo evangélico. O povo evangélico, mano, não é diferente. Eles aceitaram Jesus, porém, boa parte deles não ficaram inteligentes. Eles continuaram sendo levados pela melodia da música e não observavam a letra. Se os irmãos observar a composição dos salmos, que é o inário de Israel, nem todos eram acompanhados de instrumento musical. Isso, aqueles títulos que está ali em negrito nos salmos, que ele faz parte das escrituras hebraicas, não foi acrescentado, aquilo faz parte. Ele está descrevendo que alguns salmos eram cantados sem instrumentos, para que o povo prestasse maior atenção na letra. E, inclusive, os maiores salmos que não eram cantados com instrumento eram os salmos didáticos. Esses não tinham acompanhamento musical.
Então, é para os irmãos observar, justamente para a maneira poética do Salmo prender a atenção do povo, para que o povo aprendesse o que estava sendo ensinado. Então, o que eu quero resumir para nós aqui é a dificuldade que o povo dessa época, chamada época das trevas, que a Igreja Católica levou o antigo Império da Saxônica, o antigo Império Romano, o Sacro Império Romano da Saxônica, a viver na escuridão do conhecimento, hoje não é diferente, porque as pessoas não prestam atenção nisso. Se os irmãos observar, para boa parte do povo pentecostal, o pregador bom é aquele que grita, que tem a voz bem forte, por exemplo, igual a minha voz, se gritar, e julgar com palavras, tipo, tem um anjo aqui, eu estou vendo um homem de branco ali, entrou um varão com a bandeja na mão, vejo o anjo com 8 asas, até mais do que Isaías viu, que tinha só 6, e vai nesse tipo de negócio. Então, esse tipo de mensagem atrai a atenção do povo. Mas, por exemplo, se a pessoa for falar de anjo e ele descrever dentro do que é angelologia, explicando realmente biblicamente, nem inventando coisas ou tentando descrever coisas que a teologia se cala. Isso seria rico uma mensagem. Agora ficar falando que viu anjo aqui, que viu anjo ali, anjo comandante. O povo hoje vê mais anjo do que Ezequiel viu. E como eu já falei, a aparência dos anjos que esse povo vê não é a aparência dos anjos bíblicos. As aparências dos anjos bíblicos, que apareceu em aparência humana, eles tinham algo interessante a comunicar com o homem naquele momento. Por isso ele apareceu numa aparência humana. Mas os anjos que a Bíblia descreve que Ezequiel viu, não tinha aparência humana. E esses anjos, esse povo não vê. Eles não vê esse tipo de anjo. Então, é para os irmãos ver. Hoje é mais fácil conseguir levar o povo para isso, do que levar o povo a compreender a Bíblia. E a mensagem bíblica, não estou generalizando, irmão. É claro que existem igrejas pentecostais que o povo valoriza a Bíblia. Mas boa parte das igrejas que hoje tomou um rumo neopentecostal não valoriza. Eles gostam de coisas mirabolantes e não de uma Bíblia boa, bem interpretada. Então, ou seja, acusar a Igreja Católica, como eu falei na aula passada, que ele deixou o povo no período das trevas sem Bíblia, é muito fácil. Agora, entender que hoje nós temos a Bíblia na nossa língua e temos bons exegetas que deixaram bons comentários, e, por exemplo, nós estamos dando teologia justamente para isso, para não deixar o povo na obscuridade do conhecimento bíblico. Nós estamos estudando para tentar ajudar o povo no esclarecimento da palavra do Senhor. Então, a nossa obrigação é essa, é não fazer como os padres que passam 12 anos dentro de um seminário interno e continuam enganando o povo. Então, nós não temos que contradizer a denominação que nós servimos a Deus nela, mas de forma alguma também podemos calar quando há uma injustiça da interpretação bíblica, simplesmente para fazer do povo uma massa de manobra. Não estou compreendendo? Fazer do povo uma massa de manobra, isso é pecado da parte da liderança de muitas igrejas, que hoje tem aproveitado disso, principalmente, irmão, dentro da Assembleia de Deus. Esse dia eu estava ouvindo um pastor assembleiano renomado no Brasil, renomado quando eu falo assim, que ele é conhecido da televisão, de um monte de coisa, das redes sociais. Então, um jornalista lhe perguntou se um dizimista ele poderia entrar no céu. E ele disse que o não dizimista, melhor dizendo, se uma pessoa que não é dizimista pode entrar no céu, ele disse que claro que não. Aí ele fez um monte de enfeite com versículos bíblicos que não convenceu nem o jornalista, não só pelo fato do jornalista não ser cristão, mas é porque os versículos não têm base bíblica, não têm base de interpretação correta para aplicar que uma pessoa que não é dizimista não entra no céu pelo fato de não ser dizimista. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui fazendo apologia para as pessoas deixarem de dizimar. O que eu estou dizendo é que dízimo não salva. O dízimo faz parte da vida de quem já é salvo. Por exemplo, quem já é salvo não discute questão de dízimo. Quem já é salvo, ele quer contribuir na obra do Senhor, sem discussão alguma. Ele não está preocupado com isso, porque o Espírito de Deus que mora nele não deixa ele ser apegado a coisas. E ele entende que são coisas, que é Deus que providencia. E por ele ser salvo, ele tem um coração aberto.
Então, é só para os irmãos ter noção. E é alguém que tem conhecimento bíblico, mas usa de má fé para manobrar o povo. Então, a nossa tendência aqui dentro da escola teológica, cujo nome é Bereia, tem que ser para ser fiel às Sagradas Escrituras. Ser como o apóstolo Paulo fala, bons despenseiros e fiéis. Aquilo que foi tirado da dispensa. Então, o pastor coloca aqui que, devido existir apenas a tradução da Bíblia para o latim, que era a Vulgata Latina, houve sua necessidade de traduzir mais cópias da Bíblia. E essas traduções, conforme o pastor coloca, ela contribuiu para o conhecimento do povo naquela época. O pastor coloca aqui, ó, no segundo parágrafo, nada mais natural que fazer uma tradução moderna, moderna no sentido da linguagem atual. Ele coloca aqui, ó, que existia a Vulgata Latina e havia uma necessidade de traduzir a língua na linguagem do povo daquela época. Fala, para nós brasileiros, foi a tradução feita no século XVII por João Ferreira de Almeida. Então, a questão, irmão, de traduzir a Bíblia para uma linguagem no sentido moderno, atual, é para que o povo pudesse compreender. Nós vamos chegar nisso mais à frente, que existe algumas Bíblias que realmente trazem uma linguagem um pouco difícil. Algumas traduções, inclusive os primeiros manuscritos de João Ferreira de Almeida, por ser um português de Portugal, trazia alguma dificuldade. Quando eles fizeram a revista e corrigida, se os irmãos observar ainda, muito que o texto ele tem uma semântica muito boa, mas ele traz uma certa dificuldade de compreensão, porque a linguagem ainda é muito rebuscada na Bíblia corrigida. A Almeida Fiel, ela já é uma linguagem um pouco mais simples, mas ainda permaneceu bem rebuscada. Já a Bíblia atualizada simplificou bastante muitas coisas para nós. A Nova Almeida, para quem gosta, eu particularmente, não sei se é porque eu acostumei com as traduções bíblicas da Fiel corrigida e a Almeida atualizada, eu não me dei muito certo com a Nova Almeida atualizada. Ela perde um pouco a semântica, mas ela continua ainda sendo uma tradução boa, principalmente no que tange respeito ao que é doutrina, ela facilitou bastante. Então, o pastor quer mostrar isso aqui. A atualização das escrituras é trazer mais próximo da linguagem nossa, principalmente nós brasileiros, a compreender melhor a tradução bíblica, contando que essa tradução não venha a ser como que uma paráfrase, ou seja, uma suposta interpretação do texto. Algumas paráfrases ajudam, mas tem lugar que não. Tem lugar, por exemplo, que pode pender para a linha teológica daquele grupo de pessoas que traduziu a Bíblia daquela forma, ou seja, eles tentaram manipular uma tradução bíblica. Exemplo, tem uma passagem em Tiago 4, 4 e 5, que fala assim, que não sabeis vós infiéis, ou a palavra ali, algumas traduções é corrigida, traz adúlteros, que a palavra ali é Moisés. Então, traz no sentido de infidelidade. Então, ele fala, não sabeis vós que infiéis, que os infiéis não herdarão o reino dos céus, ou que não têm amizade com Deus. Na verdade, deixa eu ver o texto direitinho, ficaria mais fácil. Tiago 4:4. Acho que é Tiago 4:4, isso mesmo. Isso mesmo. Aqui, a tradução deve falar adúlteros. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ao versículo 5 fala assim: ou imagineis que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habita em vós tem ciúmes de vocês, ou ciúme de vós? Aqui, particularmente, na Bíblia grega, você não vai achar a palavra pneuma, que nós traduzimos como pneuma, em letra maiúscula, está tudo em letra minúscula, nos manuscritos que nós temos da Bíblia, os manuscritos grego. Mas é claro que o intérprete da Bíblia, ou o tradutor da Bíblia, além de ser tradutor, ele teve que ser teólogo, ele entendeu que o Espírito aqui está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas
A nova tradução, que é chamada a nova tradução transformadora, que é uma Bíblia da sociedade cristã, manipulada, eu não vou citar o nome aqui das congregações, mas um grupo de pessoas traduziu essa Bíblia porque eles são dicotomistas, e ao ser dicotomista, eles acreditam somente que o homem é composto de duas coisas, espírito, ou melhor, corpo barra espírito barra alma, ou seja, corpo, alma barra espírito ou corpo, espírito barra alma, que para eles alma e espírito é uma coisa só. Então, no sentido que eles colocaram, foi o seguinte, que o versículo 5 é traduzido dessa maneira, que não imaginei se sem razão a escritura diz que o espírito do homem que habita nele tem ciúmes dele. Ou seja, o espírito e a alma sendo a mesma coisa, ele tem um sentimento, tem emoções, então ele próprio provoca ciúmes, que é o que ele quer dizer. Então, isso é forçar uma interpretação na Bíblia. É como eu estou dizendo, nós podemos utilizar de várias traduções dinâmicas, de várias cópias das pessoas que fazem essas traduções, porém, temos que avaliar com o que realmente a escritura, os textos mais antigos, as traduções melhor fala. Essa tradução mesmo da nova versão transformadora, melhor, que é uma versão, ela força uma interpretação simplesmente porque quem fez tem o pensamento dicotomo. E da mesma forma, algumas traduções que as pessoas fizeram depois, por crer no batismo por aspersão, e coloca batismo com água, e não em águas. Então, batismo com água, porque a preposição daria o significado de em ou com. Não faz diferença. Porém, as primeiras traduções, que inclusive, para quem não sabe, o João Ferreira de Almeida, quando ele se converteu ao cristianismo, ele era calvinista. E ele acreditava no batismo por aspersão. E por acreditar por aspersão, ele traduziu em águas e não com água. Só para os irmãos entenderem. Então, porque ele foi fiel à tradução. Ele entendeu o tipo de pensamento que existia na época, a cultura da época, e ele traduziu da maneira correta. Então, as traduções, elas podem ser trazer com a linguagem atual, mas sem fugir do termo teológico. Aquela doutrina, ela deve permanecer intacta, não pode ser mudada. Outra coisa, o terceiro palavra, existe os fundamentalistas ingleses, como a Bíblia da versão King James, e no Brasil, que diz somente Almeida Corrigida Fiel, como eu falei. Para o espanhol, nós temos a Reina Valera, que a Reina Valéria, se eu perguntar para os irmãos aqui por que essa Bíblia é chamada de Reina ou Reina, no espanhol seria Reina Valera. Os irmãos saberiam me explicar por quê? Só para didática. Porque a King James é do rei Tiago, rei James, rei Tiago, certo? Irmãos, entende isso? Então, a Reina Valera não é da reina, da rainha Valera. Porque eu já vi pessoas falar isso, que a Bíblia na tradução espanhol, que é uma tradução mais antiga e boa, inclusive eu até tenho uma aqui, que é da Reina Valera, é a tradução da rainha, foi feita por uma rainha chamada Valera, não tem nada a ver. Valera e Reina é o sobrenome de dois homens que traduziu a Bíblia, que é Casiodoro, rei de Reina, e Cipriano de Valera. Então, são dois homens que traduziu a Bíblia e utilizou o sobrenome deles para dar nome a essa Bíblia. O que o pastor quer mostrar aqui que essas Bíblias, o fato de ser fundamentalista não tem a ver no sentido pejorativo, tem a ver no sentido que ela é mais tradicional. Eles se preocuparam em trazer realmente uma tradução daqueles manuscritos que tiveram em mãos, dos originais e das traduções mais perto, como foi a Vulgata Latina, que foi uma tradução direta do original. Se os irmãos observar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia corrigida, ela traz muita palavra semelhante ao latim. E até mesmo algumas coisas que foi traduzido para o latim, eles tentaram traduzir da forma para o português que dá um sentido diferente.
Um dos exemplos é aquela parte com Maria, que o anjo aparece e fala para ela é, que ela era graciada. Aí eles traduziram para o latim como a gratiatus, e foi traduzido na tradução de João Ferreira de Almeida que ela era cheia de graça. Aí, dessa forma, surgiu a reza da Ave Maria cheia de graça. Mas a palavra correta ali é favorecida. A tradução não tem como traduzir para o latim como gratiatas. Então, a tradução correta ali era uma saudação dada a ela, mostrando que ela foi agraciada por Deus e não que ela era cheia de graça. Aí no latim eles pegaram e traduziram para o português. De forma alguma que eu estou querendo criticar o João Ferreira de Almeida, que ele fez um trabalho excelente. Para o português da época, eles teriam entendimento, mas do português do Brasil acaba dando um sentido diferente. Por isso que a Bíblia atualizada, ao pegar os manuscritos maçoréticos e os rolos do Mar Morto, trouxe mais facilidade para compilar os textos veterotestamentários e com essas quase 5.000 cópias dos textos gregos, facilitou a fazer uma atualização dos textos dentro do original e não atualizar pensamentos e nem tampouco doutrina, atualizar o texto. Então é esse o pensamento do pastor aqui, que essas Bíblias, por ser uma Bíblia mais tradicionais ao tempo, que se os irmãos observar a Bíblia do King James, que aqui não é atualizada, ela traz um inglês muito velho, muito pesado, com certas dificuldades. E as que foram traduzidas para o português ipsis literis, de forma literal, traz o mesmo peso, não ajudou muita coisa. Inclusive, essa Bíblia King James, aquela da capa azul, ela é traduzida literalmente da Bíblia do King James de 1611. Então, ela traz aquele peso do mesmo jeito que o inglês da época trouxe, ela também traz algum peso e até algumas coisas que acaba fugindo do texto original. Exemplo é um texto que tem em Apocalipse 3:11, que fala: eis que cedo vem, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Na Bíblia do King James, tanto em inglês como em português, fala: eis que cedo vem, guarde o que tem para que homem algum tome a sua coroa. E lá não tem a palavra nem antropos, que quer dizer seres humanos, e nem a palavra andros, que quer dizer homem. Homem no sentido de homem macho, o homem, entendeu? Lá não tem essa palavra, lá não existe essa palavra. Lá a palavra realmente é ninguém, que está relacionada pelo o contexto histórico da carta à igreja de Filadélfia, está relacionado a um ser espiritual e não uma pessoa. Isso que o texto quer falar. King James da palavras caridade, sim, no lugar de amor. Tanto a King James, é por isso que eu estou falando que é um termo antigo, como a Bíblia também, corrigido do João Ferreira de Almeida. Ele utiliza muito o termo caridade. Já Almeida Fiel utiliza a palavra amor e a Bíblia atualizada utiliza a palavra amor, que realmente é a palavra que está no grego, que é a palavra agapel. Então não tem a ver com caridade. Infelizmente, o João Ferreira de Almeida utilizou muitos textos latinos para poder traduzir a sua Bíblia. Aqui o pastor coloca alguma necessidade de novas traduções. Isso está falando do período, no período perto da Reforma. E para os nossos dias, existem algumas palavras que eram bastante ditas antigamente, mas que hoje estão em desuso. Aí ele coloca, por exemplo, aqui, por isso que eu falei, é uma tradução muito rica. A Bíblia do Corrigida, você vai achar a palavra beneplácito. Chega até a dar uma cãibra na língua para falar beneplácito. E essa palavra é uma palavra bem rebuscada, é uma palavra bonita. Inclusive, eu já vi muitas pessoas orando, Deus, diante, segundo o seu beneplácito. É bonita a palavra. Mas, se você, como eu já falei, quando nós estamos pregando, nós temos que alcançar aquela irmãzinha que já é de idade, que não frequentou escola, que ela não sabe o que é beneplácito. Não estou compreendendo? Ela, que é beneplácito? Que negócio estranho é esse? Beneplácito. Aí, é claro que isso é mais no termo católico, você usar o termo conclave,
Então são coisas que não vai ajudar na sua pregação. Eu sempre costumo dizer, Jesus ele falava de planta para agricultor, de peixe para pescador. Ele sabia comunicar com o povo e nós temos que saber comunicar com o povo. Então, dentro da Bíblia realmente corrigida, eu, particularmente, a minha Bíblia, os negócios, por exemplo, que eu vou no dicionário, eu vou no original, eu escrevo tudo em cima da palavra ali. E as medidas, sempre eu estou preocupando em transliterar as medidas para a linguagem de hoje e escrevo lá em cima. Então, esse tipo de coisa que o pastor quer mostrar, que foi necessário uma mudança. Ele colocar a palavra beneplácito, que ela tem o sentido de sua, segundo a sua vontade. Isso seria a palavra beneplácito. O pastor tem como sendo uma vontade boa, mas seria, no caso, segundo a sua vontade. Tipo, o senhor faz segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. E tem Para outras aprovação. palavras. No caso hoje, no nosso português hoje, beneplácito seria aprovação. Isso, uma aprovação. Então, ela falou, Deus, aprova, agora é o beneplácito, outros sim, tem algumas traduções que traz essa palavra. Aí, como o pastor acabou caindo em desuso. Por exemplo, a palavra Oxalá, que ela, na Bíblia corrigida, isso tem muito no livro do Apocalipse, inclusive naquela passagem lá, quem me dera se fora frio ou quente, tem uma tradução que fala Oxalá se fora frio ou quente. Então, esse tipo de palavra não é usado mais. Inclusive, eu lembro uma vez que o pessoal pentecostal demais, ou o pessoal meio místico, achava que a palavra Oxalá tinha a ver com Oxaguian, ou com esses termos do Espiritismo, de Umbanda, e que não falava que não podia falar a palavra Oxalá, porque parecia com as palavras. Não me interessa o que parece. É igual uma vez um rapaz falando que ele não concordava. Na época surgiu um hino aí que o povo começou a misturar hebraico no meio dos hinos em português, esse negócio de Yeshua Hamashia, e vai daí para lá. Aí um rapaz falava Yeshua, que a palavra certa seria Yeshua, e ele falava Yeshua, e um rapaz que era na igreja batista falou que não concordava, porque a palavra Yeshua é bem parecido com Yeshu. E para mim, mano, não faz diferença. Exu não é nome de demônio, Exu é nome dessas entidades lá nos meios dos candomblé e daquele povo ali de Kibanda e Ubanda. Isso não tem a ver, não é porque o nome é parecido que nós temos que deixar de falar. Mas o que eu quero dizer é, a palavra Oxalá, ela é uma palavra rebuscada. Mas, é tipo, quem me dera, seria isso. Então, hoje caiu em desuso. Aí a Bíblia atualizada não utiliza a palavra Oxalá, que é um exemplo. Aí o pastor coloca aqui que, infelizmente, vários brasileiros, em média, têm escolaridade baixa. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, que um número grande de brasileiros, quando nós estamos falando da Bíblia em português, ou da Bíblia do brasileiro, não frequentar escola, ou a escolaridade é muito baixa. Então, eles vão ter uma dificuldade muito grande com esse tipo de linguagem. E, além de tudo, irmão, vamos ser verdadeiros, a preguiça domina. Porque está lendo, mas não quer pegar um dicionário para saber o que significa Oxalá ou beneplácito. Aí ele leu lá beneplácito, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, também na carta de Paulo aos Colossenses, mas ele não preocupou em saber o que é beneplácito. Ele simplesmente passou por cima, por ter pouca escolaridade. Então, a falta de um dicionário e outra coisa, a preguiça de ler é muito grande no meio de nós brasileiros. Somos preguiçosos na leitura. Essa é a realidade. E o pastor coloca aqui que uma das virtudes da reforma, no finalzinho desse parágrafo, foi colocar a Bíblia na linguagem mais simples. Inclusive a Vulgata Latina, que é a palavra vulgatra, que vem do termo vulgar, não no vulgar no nosso sentido do nosso português, quer dizer simples, quer dizer do povão, e Martinho Lutero preocupou em traduzir a Bíblia para o alemão na língua do povo, no alemão simples. Da mesma forma, Zwinglio com Calvino e também John Knox, eles preocuparam em traduzir a Bíblia na língua do povo, de maneira que o povo tivesse
acesso a essa simplicidade da Bíblia. Mesmo que eles traduziram como a King James foi traduzida, apesar que antes da King James teve uma outra tradução por William Tyndale, que era uma tradução bem mais fácil para o povo do que a King James, porém ele foi morto e a sua Bíblia não entrou não entrou em circulação porque eles não aceitaram a Bíblia de William Tyndale. Então, nós vemos que para aquela época, possivelmente era uma linguagem mais simples. Para nós chegou um pouco rebuscada, porque aquilo era uma língua para o povo normal. Para nós chegou um pouco rebuscada. Mas uma coisa a reforma preocupou em colocar a Bíblia na língua do povo, tirou o povo da escuridão daquele período, das trevas de analfabetismo, para que o povo pudesse ter acesso. Foi criada escolas no período da reforma. Criada escolas, se os irmãos não sabem. A primeira escola bíblica dominical, apesar de já ser século XIX, por um homem chamado Robert Reich, foi através da literatura bíblica, ele ensinando as crianças a ler, pelo fato de que as crianças não tinham acesso à escola devido a ser pobre. Ele criou a escola dominical com literaturas evangélicas, principalmente a Bíblia, ensinando essas crianças a ler. Então, a imprensa de Johannes Gutenberg no século XV, no fim do século XV, já na entrada do século XVI, isso facilitou bastante para o avanço da reforma e principalmente para alfabetizar o povo e tirar o povo daquela escuridão de, primeiro, conhecimento secular e principalmente dos conhecimentos religioso, ou religioso aqui no sentido simples, não no sentido pejorativo. Então, a intenção do povo da reforma foi colocar a Bíblia na mão do povo na linguagem mais simples possível. E hoje nós vemos isso que as sociedades bíblicas brasileiras têm preocupado bastante em fazer traduções dinâmicas para que o povo tenha acesso a uma certa linguagem com mais facilidade. Por exemplo, vou usar uma passagem bíblica, está na Bíblia, então eu não posso deixar de falar. Os irmãos recordam, fazem assim com a mão quando os irmãos recordar, quem já leu, quando Davi cortou a orla dos vestidos de Saul dentro da caverna, os irmãos recordam, fazem assim com a mão? Recordam? Os irmãos lembram que o texto fala que Saul entrou na caverna e cobriu os pés. Os irmãos, já pegou alguma tradução que fala isso? Cobriu os pés? Já pegaram? Não? A tradução de João Ferreira de Almeida corrigida fala que ele foi e cobriu os pés. E, como eu já falei uma vez, a Bíblia interpreta a Bíblia. E essa mesma passagem também tem em Juízes, quando Eude matou o rei Eglon, que a Bíblia fala que ele fez uma pequena espada, que seria para nós um punhal de 2 cortes, cortes dos 2 lados, e ele encravou esse punhal sobre a costela dele, de forma que ele era muito gordo, e a banha caiu por cima do punhal, que ele não conseguiu tirar o punhal. E por ele ser esquerdo, ele colocou ele sobre o lado direito, que facilitou com que ele movimentasse rápido e matasse o rei Eglon. A Bíblia fala que quando ele saiu, ele fechou a porta por trás de si, e os soldados entenderam que ele estava cobrindo os pés. Os irmãos também nunca viram isso, não? Os irmãos saberiam o que é cobrir os pés? Alguém que sabe pode abrir o áudio e falar. Eu não vou dar 100 pontos, nem te isentar do trabalho, porque eu não tenho essa autoridade, como o pastor tem. Mas alguém saberia me dizer o que é essa tradução? O que quer dizer o texto? Cobrir os pés? Ninguém sabe. Cobrir os pés. Preste atenção, isso aqui é sério, que está na Bíblia. Cobrir os pés quer dizer que Saul foi defecar. Isso seria o que o texto quer dizer. Que ele estava defecando, Davi cortou as orlas do seu vestido e ele nem viu. Se você pegar uma tradução, já aparece que é Almeida Fiel, ou tem outras traduções que falam que ele foi aliviar o ventre. E já tem tradução que já fala mais claro, para ficar bem claro para as pessoas entenderem que ele estava fazendo isso. Só que a tradução, tanto do hebraico, João Ferreira de Almeida traduziu ipsis literi, que ele estava cobrindo os pés, ele traduziu de forma literal, para que, talvez com um pouco de receio de traduzir. Hoje, como nós temos algumas traduções dinâmicas,
a tradução que facilita bastante é essa que ele foi aliviar o ventre. Mas só que eu já vi pessoas também pregando essa passagem dizendo que ele estava com cólica. E realmente ele não estava com cólica. Ele foi aliviar o ventre, literalmente. Então, esse tipo de tradução dinâmica ajudaria. Como eu falei para os irmãos, cobrir os pés, os irmãos, talvez, os irmãos possivelmente leu esse texto, mas não prestou atenção, e não prestou atenção, não estou dizendo que os irmãos foi descuidado. Talvez o texto não fez muito sentido, os irmãos seguiram a leitura, que o assunto somente que empolga ali é Davi ter poupado a vida dele, mas para os irmãos observar que era um momento tão íntimo da vida dele que ele cortou um pedaço da roupa dele e nem viu. Isso é só para os irmãos entender. Porque o homem usava vestido como todas as mulheres naquela época, porém um pouco menor. Por isso existe o termo que ele foi cobrir os pés. É por essa razão. Mas é só para os irmãos entenderem, eu te trago esse texto que é um pouco complicado, mas ele está na Bíblia, ele merece ser visto, é só para os irmãos entenderem que eu quero dizer que esse tipo de texto, somente com esse tipo de assunto, dificulta bastante, porque poucos tradutores tiveram interesse de traduzir de um jeito que facilitaria para a nossa compreensão. Então, esse é o literal do texto. Saul foi aliviar o ventre. O segundo razão aqui, irmão, que o pastor coloca, algumas traduções brasileiras. Ele fala que existe dois princípios, o equivalente e o dinâmico, como eu já falei, o exemplo que eu dei aqui do próprio Saul. Ele mostra que o termo dinâmico é a tradução segundo o sentido. E o texto equivalente é traduzir palavra por palavra. Então, foi o que João Ferreira de Almeida fez na sua primeira tradução, quando ele traduziu a palavra da maneira que estava no hebraico, que ele foi cobrir o ventre. E a maneira dinâmica, ele traduziu o pensamento que o texto quer expor. Outro texto, por exemplo, esse é mais fácil, talvez os irmãos já leu e até entendeu o que quer dizer. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:1 de nós amarmos de forma entranhável, os irmãos já viram esse texto? Com entranháveis afetos, ou amar de forma entranhável. Então, os irmãos entranhável vêm de dentro, os irmãos sabem disso, certo? Entranhável vem de dentro, vem de entranhas. Então, isso seria o texto que o apóstolo Paulo quer falar. Hoje tem uma tradução melhor, que fala de amor profundo, de grande afeto, de amar de coração, de ter esse sentimento de coração. Porém, a palavra no grego, que é a palavra esplagna, ela quer dizer entranhas ou tripas. Isso quer dizer esplagna, tripas. E João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia corrigida, ele traduziu ipsis literi, traduziu literalmente entranhas. E não é nada de crença naquela época, igual alguns pregadores querem falar que o pessoal cria, que o sentimento estava nas tripas e tal e coisa. Isso aí não faz sentido. Quem quer defender, sim, eu respeito, mas a questão é que João Ferreira de Almeida não tinha o pensamento da época, ele traduziu literalmente. Simplesmente isso. Então, ele traduziu como entranhas, como sendo nossos intestinos, e depois, ao corrigir a Bíblia, nessa questão, eles trouxeram uma tradução equivalente e traduziu como amor arraigado no interior, um amor entranhável, um afeto entranhável, um afeto que está por dentro. É isso que quer dizer o texto. Então, não tem a ver com... Isso eu acredito que não traz dificuldade na interpretação como alguns outros trazem. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, trazendo à memória esse texto de Filipenses, é isso, que a tradução que João Ferreira de Almeida fez, de forma alguma, está errada. Simplesmente ele traduziu de forma literal o texto, palavra por palavra. E o outro texto, a pessoa preocupou, quando eles fizeram a correção, preocupar em traduzir o sentido que o escritor quis passar para nós. Então, esses tipos de traduções equivalentes, formal ou dinâmica, seria bom ter as duas em mãos para que você possa utilizar os textos originais, da tradução correta, e também aquela tradução
que é dinâmica, aquela que vai trazer o que o escritor tinha em mente para transmitir uma doutrina. Então, seria bom ter as duas em mãos. É claro que a Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia para você estudar tem que ser tradução e não versão. A Bíblia que você estuda no português seria bom João Ferreira de Almeida, corrigida ou atualizada. Bíblia para comparação, você pode ter a linguagem de hoje, a nova a NVI, a nova versão transformadora ou até outras traduções que pode ser equivalente, simplesmente como comparação, mas nunca seria sua Bíblia de cabeceira para estudar. Sua Bíblia para estudar tem que ser Bíblia que é tradução. O pastor coloca mais aqui, ó, os originais escritos pelas mãos dos autores bíblicos estão preservados no museu em algum lugar? Seria uma pergunta que alguém poderia fazer. Que ele fala aqui, ó, manuscritos, notas de rodapé e acusações dos fundamentalistas. Então, alguém poderia levantar esse questionamento, se nós temos os originais. Por isso que quando for citar, como alguns citar, nos originais, não tem nos originais, porque nós não temos eles mais. Na língua original, ok. Você falasse na língua original, esse texto quer dizer isso, não nos originais. Nós não temos os originais. Aí é uma pergunta: será que ele estaria em algum museu? Claro que não. Aí o pastor responde: não. Os originais, infelizmente, nunca foram encontrados. Provavelmente já viraram poeira. Boa parte deles feita em papiros que durava aproximadamente entre 250 até o muito 400 anos por ser pouco utilizado, porque se fosse muito utilizado, eles estariam bem decompostos. Se os irmãos pegarem um relato que fala dos manuscritos do rolo do Mar Morto, que foram escritos em coros, eles estavam bem deteriorados, tiveram muito cuidado para removê-los. Aqueles pastores beduínos que pegaram algumas ostracas ali, alguns cilindros, eles não tiveram cuidado, mas quando eles foram lá e fizeram mais escavação, eles tinham maior cuidado para remover esse material dali. Não foi removido de qualquer maneira. Que, inclusive, até alguns manuscritos, irmãos, que tem no Vaticano, para as pessoas poder ir visitar e fazer uso desse manuscrito, requer um cuidado muito grande para que as pessoas tenham com aqueles manuscritos por eles serem antigos. Então, o que o pastor quer mostrar é que não existem mais pelo fato deles já ter se decomposto, porque nós vamos ver mais na frente, aqui mais embaixo, que o papiro é um vegetal, então a facilidade dele se decompor, o muito que ele era muito bem feito dessa planta, mas ele durava aproximadamente isso, até o muito 350 anos, a 400, se durasse até lá. Os couros, segundo os arqueólogos, duraria até 600 anos, devido ao fato de eles serem enrolado e desenrolado, eles se gastavam nesse movimento, mas duraria até 600 anos, mas também era um material mais caro do que o papiro. Segundo o que pode se entender, um pedaço de papiro hoje custaria entre $200, uma folha de papiro talvez do tamanho da apostila que você tem em mãos. Imagina um couro de animal naquela época que as pessoas que eram criadores de animais, eles utilizavam tudo que tinha no animal, eles utilizavam. E o couro era um deles. Então, o couro para se escrever também era muito caro. Aí o pastor coloca mais aqui, ó. Que é claro que não, os originais, infelizmente, eles talvez já viram poeira, e mesmo que tivessem sido encontrados, não poderiam ser identificados como tais. O que temos hoje são cópias dos manuscritos. Porque se caso encontrasse os verdadeiros, como saberia que eles eram verdadeiros? O carbono 14 não tem como provar. Por exemplo, os primeiros livros de Moisés, não teria como provar. Então, não se saberia que eram os originais. Aí o pastor coloca mais: será que isso significa que Deus não preservou sua palavra? Então, é uma pergunta que, muito pelo contrário, nós temos milhares de cópias quase idênticas, sendo que os pontos de discrepância são quase todos irrelevantes. Os pontos relevantes são justamente o que aparece entre os colchetes ou notas de rodapé, que são poucas coisas que não mudariam o sentido da frase, que não altera na doutrina,
A Bíblia, por exemplo, de tradução atualizada, aquilo que não é encontrado em alguns manuscritos, os homens que fizeram essa tradução foram fiéis em colocar em colchete. Isso você vê mais no Novo Testamento. Boa parte das coisas que estão ali em colchete não altera a doutrina expressa em toda a Escritura. E outras coisas que estão ali que poderia mudar tipo uma palavra mudada com a outra, tipo Cristo Jesus, Jesus Cristo, Jesus o Senhor, ou só a palavra Senhor, ou só a palavra Jesus. Mas era muito fácil de identificar se a palavra Senhor está relacionada a Cristo ou não, porque a palavra Senhor relacionado a Cristo, a divindade, seria a palavra Kyrios. Então, sempre estaria com facilidade de entender que está se falando de Cristo. Então, quando em alguns manuscritos existe a palavra Senhor ou outros, Senhor Jesus, não alterou nada no que o escritor quis transmitir como doutrina. Então, o que o pastor quer mostrar é isso, que nada disso traz relevância em relação se teríamos ou não acesso aos verdadeiros manuscritos, ou se Deus, que eu não coloca, que devido a isso Deus não preservou a sua palavra. É claro que ele preservou. Ele cuidou para que isso chegasse até nós nos dias que estamos vivendo. Textos familiares de manuscritos. Manuscritos. O pastor coloca aqui, ó. Existem milhares de manuscritos no Novo Testamento. Deixa eu explicar aqui o termo milhares, que o pastor, na verdade, repetiu esse aqui duas vezes. Isso aqui possivelmente é uma hipérbole, porque existe cerca de 5 a quase 6 mil cópias de manuscritos gregos datados alguns do primeiro e segundo século e outros datados do quinto século depois de Cristo. Mas milhares nós não temos. Milhares é incontável. Então, se temos entre 5 mil a 6 mil cópias gregas. O pastor coloca aqui que estão preservadas ainda hoje. E algumas delas são muito antigas. Aí coloca que alguns dos princípios do século II e outros da época da Idade Média, como já falei, entre o século IV e V século. Ele coloca aqui quanto à época. Ele mostra de alguns papiros, como eu já falei para os irmãos, que papiro era uma planta dada principalmente na margem do rio Nilo, em relação às unciais, que eram as escritas em pergaminhos, e principalmente as escritas eram letra maiúscula, e elas não continham espaço e nem pontuação. Por isso, eu até conversava com a minha esposa aqui que as pessoas que traduziram a Bíblia, além de só tradutor, eles tinham que ser bons teólogos, para saber, além da gramática, se aquilo seria uma pergunta, onde iria uma vírgula, porque nós vemos pessoas querendo forçar. Por exemplo, as adventistas do sétimo dia, quando tem aquela passagem de Lucas, que ele fala para o ladrão, que ele fala, lembra de me andar no teu reino, e ele disse, assim te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí os adventistas quer dizer que Jesus falou, assim te digo hoje. Nossa, raciocínio inteligente. Eu estou conversando com os irmãos aqui, que dia, né? Hoje não? Eu preciso dizer para os irmãos assim, te digo hoje. Se hoje que eu estou falando com os irmãos, Jesus ele era muito inteligente. Daí ele dizia, olha, eu estou te dizendo hoje, estarás comigo no paraíso em 1844. Que é o tempo que Jesus entrou lá, segundo os adventistas do sétimo dia. E como existe o sono da alma no pensamento deles, o ladrão que se arrependeu, ele talvez, se ele já passou no juízo investigatório, ele está lá. Se ele não passou, ele ainda está aguardando, porque Jesus disse, assim te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí ele fala que dentro da possibilidade da gramática grega tem como pôr uma vírgula ali. Não tem como pôr vírgula ali. Isso ali é forçar, porque as traduções antigas da Vulgata Latina e outras traduções deixam muito claro que não existia uma vírgula naquele espaço ali. E os bons teólogos que traduziram a Bíblia eram versados na gramática grega e sabiam onde iria a vírgula na tradução de outra língua que tem vírgula e onde iria ponto. Eles sabiam de tudo isso. Então, nós não vamos pegar aí um pensamento de Ellen Golden White, forçando a interpretação para tentar facilitar o pensamento deles.
Outro, por exemplo, questões de estar em colchete, como o pastor colocou aqui. Existe, irmãos, a Bíblia atualizada, que no capítulo 5 de João, no versículo 4, algumas traduções não traz o versículo 4, não traz a palavra anjo. Eu não sei se os irmãos já viram isso, já ouviram algum debate, que a palavra anjo não consta no texto. Os irmãos já ouviram isso? Em alguns debates, que a palavra anjo, se os irmãos pegar uma Bíblia atualizada, se você tiver em mãos, você vai ver que a palavra anjo no versículo 4 está em colchete, porque alguns manuscritos da Bíblia, no século 3 e 4, não tinha a palavra anjo, mas outros manuscritos tinham, por isso entrou na Bíblia. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia atualizada, você vai ver que a passagem da mulher pega em adultério no capítulo 8 de João, ela está toda em colchete, implicando que esse texto, em alguns manuscritos também, não existia todo o texto da mulher supostamente pega em adultério. Como o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, ele, em algumas Bíblias, ele termina no versículo 8. Do 9 a seguir também não tinha alguns manuscritos. Mas tinha outros manuscritos que existiam. Mas eu jogo essa teoria por terra com muita facilidade. A Bíblia do Jerônimo, datada do século 3, ela continha a palavra anjo no versículo 4 do Evangelho de João, do Evangelho de João, e ela continha todo o texto de Marcos completo. Então, ela foi feita de traduções de textos mais antigos do que esses encontrados no século V, no século V. Vocês não estão compreendendo? A Bíblia de Jerônimo, que é uma tradução do grego e do hebraico do original, das cópias mais originais que existiam na época, ela foi feita de maneira completa e ela contém todo o texto que a nossa Bíblia contém. Ela contém todo o texto. Pode falar, irmãos André? No caso do texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4, então é todo o versículo, né? Não é só a palavra Isso. João, é Porque anjo. ali fala que Todo o um anjo versículo. descia e agitava as águas. Aí, Exato. eu particularmente acredito que o anjo ia lá pelo o estilo que João escreve e para que ele está escrevendo, porque ele está refutando. João está refutando o pensamento gnóstico. E no pensamento gnóstico, os anjos eram os poderes maiores. Então, João, quando ele mostra que um anjo agitava água e Cristo veio e só com uma palavra ele ordenou e o paralítico andou, mostra que Cristo é maior do que os anjos, conforme o apóstolo Paulo mostra em Colossenses, que os poderes angelicais são criados por Cristo. Então, é uma razão que eu creio. Além de que a Bíblia, a Vulgata Latina, já existia esse versículo e ela é muito mais antiga do que esses manuscritos que não contêm esse versículo 4. E o versículo 7 também faz jus que diz que quando Jesus falou para ele, você quer ser curado? E o que o paralítico falou? Todas as vezes que a água é agitada, que eu vou descer, alguém desce primeiro do que eu. Então a água era agitada. Eu já vi algumas pessoas falar que eram os fariseus que agitavam a água. Irmãos, os fariseus, eles não eram pagãos, eles não concordavam com o paganismo. E se aquilo fosse um poço pagão, ele não poderia estar dentro de Jerusalém, principalmente próximo ao templo de Jerusalém. Porque se você procurar na internet, você vai ver debates dentro daquele Vejam Só, lá na antiga rádio que o César Cavalcante fazia programa nela antes, debates a respeito disso aí, falando que o poço de Betesda era um poço pagão. Isso não tem respaldo nem arqueológico, muito menos bíblico, para falar que ele era pagão. E que os manuscritos, existe manuscrito, sim, que não tem a palavra anjo, claro que tem. Mas existe manuscritos que têm a palavra anjo, e para mim, a Bíblia do Jerônimo é a maior prova que existia a palavra anjo nos manuscritos mais antigos, implicando que o povo da época, sim, não era uma crendice, tampouco um poço pagão, era uma verdade. Aí eles arrumam um monte de recurso teológico para falar que anjo não cura, porque em lugar nenhum do Velho Testamento tem anjo curando. Mas o anjo faz o que Deus manda. Tudo que um anjo fez, por exemplo, quem que foi em Sodoma e Gomorra e destruiu a cidade? Não foi dois anjos? Mas quem que nós falamos que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus, não é isso?
Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus matou os primogênitos do Egito. A Bíblia fala que um anjo destruidor passou lá e matou. Mas nós falamos que é Deus. Do mesmo jeito que nós falamos que é Deus que matou os 185 soldados da Síria, mas foi um anjo que passou lá também. Nós entendemos que todos os anjos, eles agem de acordo com a vontade de Deus. Então, isso não contradiz em nada na Bíblia. Falar que tinha um anjo ali, que o anjo curou. Então, infelizmente, existe isso. Aí o pastor coloca aqui os manuscritos que eram copiados por monges da Idade Média, eram os copistas, eles passaram a fazer cópia e também era escrito da mesma forma, tudo minúsculo. Fala que até boa parte do século XVI a Bíblia era publicada somente com capítulos. Ao pastor dá exemplo aqui da Bíblia de Martinho Lutero, e que somente no século XVI a Bíblia foi traduzida completamente em capítulo e versículo, que ele fala que é a Bíblia de Genebra, e a nossa Bíblia em português, feita por João Ferreira de Almeida, já somente o Novo Testamento, que foi a primeira parte que ele fez, traduzida com muita rapidez, ela passou por algumas dificuldades. Se você estudar a história de João Ferreira de Almeida, você vai ver que é uma história muito interessante. Ele foi muito criticado, muito desprezado, mas ele traduziu a Bíblia. Infelizmente, morreu muito novo. Como nós falamos na aula passada, até o nosso irmão Wilson, ele enviou a pessoa que terminou a tradução, o nome da pessoa que terminou a tradução de João Ferreira de Almeida no Velho Testamento, que ele foi até somente em Ezequiel. E ele traduziu o Novo Testamento em capítulo e versículo, facilitando de forma didática para a memorização melhor dos textos. Como eu já falei, nós teremos muita dificuldade hoje pelo fato de que o povo não estuda a Bíblia. Nós teremos uma dificuldade enorme de abrir a Bíblia e citar para o povo. Por exemplo, abra a Bíblia no profeta Isaías e lê-se o texto. Conforme, por exemplo, se Filipe não conhecesse aquele texto que o eunuco de Candaça ele lia, se ele não fosse alguém que tiver familiarização com as escrituras, ele ficaria perdido, porque a Bíblia simplesmente desenhada assim, que o eunuco lia uma passagem que encontrava em Isaías que dizia assim, só citou o livro, que não existia capítulo e versículo no período dos apóstolos. A Bíblia era apenas dividida em livros. E então o Filipe alcançou o carro, possivelmente era um carro de boi que anda lento, ele foi convidado a subir na carruagem. Ao subir, o eunuco lhe faz algumas perguntas e ele responde. Agora, por quê? Ele tinha familiarização com as escrituras. Então, se nós hoje, já falando assim, abre a Bíblia no livro do profeta Naum, o povo já tem dificuldade de encontrar. Imagina naquela época. Imagina se o capítulo 3 de Naum, capítulo 2 de Naum, o povo tem dificuldade de achar o livro. Imagina se falar, sabe, no capítulo. Abre Naum, aí você fosse lá para o versículo 7 e falar que Deus anda no meio do tormento. O povo fica pedindo, onde é que está lendo? Onde é que está lendo? Está entendendo? Então, essa questão didática foi muito boa para nós. E isso eu falo, irmãos, que é claro, quando todos nós começamos do zero e fomos indo. Até hoje ainda é bom para nós, porque às vezes nem sempre lembramos todos os textos de cor. Então, facilita bastante, foi algo maravilhoso. Aqui o pastor vai mostrar algumas questões aqui quanto ao padrão dos textos alexandrinos e os textos bizantinos. Esses eram textos antigos que o pastor vai falar que havia algumas diferenças nesses textos, mas que não ele não tipo assim, eles não comprometeu nada da estrutura doutrinária do texto. Aí o pastor até coloca aqui que o texto bizantino usa mais palavras e o texto alexandrino usa menos. Aí ele dá um exemplo da palavra, o texto alexandrino diz Senhor, e o texto bizantino diz o Senhor nosso Deus. Você encontra isso bastante na Bíblia de João Ferreira de Almeida, na corrigida no Velho Testamento, o Senhor nosso Deus, pelo fato de ter usado os textos bizantinos. Aí o pastor vai mostrar aqui que, resumindo os manuscritos bizantinos, ele tem o seu favor e do fato de serem a maioria. Mas os textos alexandrinos têm mais pelo fato de ser mais antigo.
Então, o que o pastor quer mostrar é que ele tem o seu valor pelo fato de ele ter de ser a quantidade dele ser maior, mas o outro também tem o seu valor por ser mais antigo. Então, os dois textos em mão facilitou bastante para os estudiosos fazer traduções da Bíblia ou estudar a Escritura. Aí ele vai explicar alguma coisa em relação aos alexandrinos. Ele fala que os alexandrinos têm a ver com a cidade de Alexandria, que era uma cidade importante no Egito. Porém, essa cidade, que no finalzinho você vai ver que ele fala que ele foi uma região completamente dominada pelos islâmicos. O islamismo cresceu muito no século VI, e ali teve a derrocada do Império Romano e mais muitas outras coisas que aconteceu. E nesse período do século VI, que eles invadiram o Egito, invadiram Jerusalém e várias outras cidades por perto ali, eles implantaram o islamismo ali, e o pastor coloca aqui que isso dificultou a produção de mais cópias de manuscritos nesse período. Já no período bizantino, o pastor mostra que o Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla, uma cidade antiga chamada Bizâncio, e ele fala que durante o período em que a cidade existiu no século IV ao século XV, quando foi conquistada pelos turcos, aquele império produziu uma quantidade enorme de manuscritos, preservado não só os textos bíblicos, mas a antiga tradição dos primeiros teólogos cristãos, ou seja, dos pais da igreja, de fala grega, como Inácio, como Irineu, Crisóstomo e outros, que facilitou para que chegasse até nós. É isso que o pastor quer mostrar. Aqueles escritos que eram documentos importantes, que os pais da igreja, além de ser pessoas, também eram alguns escritos, como os escritos o Didarré e outros escritos que eram documentos, como o próprio conhecido aí como Credeus Pai, que é o credo apostólico, o credo apostólico, que é um documento teológico, reconhecido também como pais da igreja. Esses documentos foram preservados porque os bizantinos tinham o amor em fazer cópias e em distribuir isso na sociedade para que a palavra de Deus estivesse na mão do povo. E devido a isso, esses manuscritos foram preservados e chegou até nós. Hoje nós encontramos, irmãos, vários textos como o próprio Didaquê, o Didaquê, na internet. Se você escrever agora aí no Google Didaquê, vai aparecer para você o período que o Didaquê foi escrito, na língua que ele foi escrito, vai aparecer o Didaquê completo para você, para que você possa estudá-lo. Ele é um texto muito curto, você consegue estudar muito rápido. Então, tudo isso facilitou nos dias de hoje, mas antigamente, se não fosse através desse povo bizantino, todo esse documento teria sido perdido. Por exemplo, nós temos hoje em mãos o livro de Eusébio de Cesareia, que é os 4 primeiros séculos da igreja cristã. Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja. Ele era mais historiador do que apologista, mas ele contribuiu bastante para o avanço do evangelho nesse período. Eu não sei se os irmãos têm esse livro, História Eclesiástica, os 4 primeiros séculos da igreja cristã. É um livro extraordinário, com boas interpretações teológicas e de profecias dadas por Cristo. Inclusive aquela profecia que Jesus fala que quem estivesse sobre o telhado não descesse, e que era para fugir para os montes. Eusébio de Cesareia, ele interpretou essa profecia de Cristo da maneira, e ele descreve que o povo, no período da invasão romana, no ano 70, muitos cristãos fugiram para as montanhas e lá criaram uma comunidade evangélica, e ali se iniciou algumas pequenas comunidades de cristãos pelo fato deles terem guardado aquilo que Jesus falou e fugiu para as montanhas. Então, nós temos esse conhecimento disso através do ensinamento de Eusébio de Cesareia. Cai na página 25. O pastor coloca que existe 2 famílias de manuscritos hebraicos, e esses são os textos massoréticos que foram encontrados algum tempo atrás. Me parece que esses textos eles estão em algum museu na Rússia, mas eles serviram de base, principalmente na Sociedade Bíblica Brasileira, para fazer revisões dos textos, como eu já falei, do texto de João Ferreira de Almeida e outros, para que pudesse traduzir a Bíblia, tanto no Velho Testamento, o texto hebraico,
para facilitar a maior compreensão dos textos que nós temos em mão hoje. E os textos, irmão, do Rolo do Mar Morto, que todo mundo conhece, aquela gruta de Qumran, como eu já falei, alguns pastores encontraram ali esses cilindros de barro que continha alguns manuscritos e eles pegaram alguns, venderam na praça, ali no lugar de comércio, e existia algumas pessoas ali que, ao abrir, sabia que, porque eles não falavam hebraico, eles entenderam que eram manuscritos bíblicos. Perguntou onde eles encontraram e foram lá e venderam isso para arqueólogos, e eles fizeram escavações e acharam muitos cilindros de barro contendo boa parte do texto veterotestamentário, alguns quase completo. Alguns, na verdade, acharam muitos manuscritos completos e outros faltando pouca coisa, como o livro de Daniel, o livro do profeta Isaías faltando pouca coisa, o livro de Esté completo, vários manuscritos completos. Eram pastores beduínos que viviam ali e, segundo algumas pessoas, eles eram pessoas que se julgavam ser uma comunidade muito santa, então eles viviam afastados. E por isso eles acharam esses manuscritos, e o melhor, a comunidade que vivia afastada, eles esconderam esses manuscritos, segundo alguns estudiosos, fugindo da perseguição, eles esconderam por valorizar as escrituras. Por valorizar as escrituras, eles esconderam nessa caverna, nas grutas de Qumran, e para que pudesse depois voltar. Mas por nunca ter voltado para sua terra, esses manuscritos ficaram perdidos cerca de mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos perdidos. Alguns equivalem a 1000 e poucos anos, porque eles foram achados nos meados da metade do nosso século, do século passado, né, do século XX, que foi em 1947 que esses manuscritos foram achados. E quase todo o Velho Testamento encontrado dentro desses cilindros de barro. Então, esses textos, irmãos, tanto os textos maçoréticos, que é os textos antigos hebraicos, como esses textos dos manuscritos do Mar Morto, eles servem de base para as traduções que nós temos hoje. E o pastor coloca no segundo parágrafo que esses textos os rolos do Mar Morto são cerca de 1000 anos mais antigos que os textos maçoréticos que temos hoje disponível no museu. Eu creio que está no museu na Rússia ainda. E ele fala que esses textos provavam a providência de Deus em preservar a sua palavra. Ou seja, aqueles céticos bíblicos que tentavam desvalorizar os textos da Bíblia e falar que isso era simplesmente uma produção de uma mente humana equivalente ao nosso período aqui no Ocidente, foram encontrados esses textos das regiões de Israel e ser encontrado, provado que são cerca de mais de 1000 anos de existência, e ainda com os mesmos textos que nós temos em mão, datado desse período, do período de Cristo, de pouco depois de Cristo, melhor dizendo. Então, mostrando que uma comunidade, fugindo de determinados tipos de povo, preservou esses textos. O pastor coloca aqui algumas traduções brasileiras. E ele quer explicar algumas traduções brasileiras, algumas palavras que tem, algumas expressões que tem no texto. Como eu já falei, que às vezes tem outro sentido, basta assim procurar um dicionário, alguma coisa, ou como eu já falei, as traduções equivalentes, para que as traduções dinâmicas, como eu estou dizendo, para que possa ajudar. Ele coloca aqui, por exemplo, o texto de 1 Reis, capítulo 14, versículo 10, que fala em relação ao rei Jeroboão, que fala: eliminarei de Jeroboão todo o que urina na parede. Está falando de todos os homens. O pastor quer falar que essa expressão você vai encontrar em algumas Bíblia antiga, que essa expressão ela vai designar pessoas do sexo masculino, possivelmente alguns adolescentes, falando que eliminaria. O que o texto quer dizer? Que iria eliminar todo descendente homem de Jeroboão. Mas as traduções antigas de João Ferreira de Almeida traz esse texto, aquele que urina na parede.
que dá a entender, claro, que é homem que tem esse mau hábito para fazer isso. Então, o texto seria esse. As traduções de hoje já fala que são os descendentes masculinos de Jeroboão. Conforme Gênesis também, essa passagem ali de José, quando despede os seus irmãos, sem que os seus irmãos também o conhecessem, ele utiliza o termo enche o saco, que seria as bagagens deles. Algumas traduções traz ainda a palavra saco, a João Ferreira de Almeida corrigida traz a palavra saco, outra traz o termo bagagem. Então, o bolsas, tem uma tradução que dá até bolsa. Então, isso facilita para interpretar. Mas é claro que a palavra saco, para nós, somente de Minas Gerais, entender muito para que é saco branco, é saco vermelho, saco de batata, saco de feijão, isso não tem dificuldade nenhuma para nós. E aí o pastor coloca aqui a palavra do arcaísmo, algumas traduções arcaicas. Por exemplo, talvez você vai pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, traz a palavra lá em Cantares, quando fala do noivo, que ali é o noivo mesmo. O Salomão não está falando de Jesus, como alguns falam que é Jesus, ele está falando de Salomão. Ele fala que ele é cândido e rubicudo. Era a Sulamita dando um elogio para ele. Imagina sua esposa chega, você é cândido, você é rubicudo. É uma linguagem um pouco estranha. Do mesmo jeito de falar com a mulher que ela era semelhante às éguas de Faraó. Então, eram uns elogios um pouco. Para aquela época, era um elogio bonito, mas para nós hoje não faz sentido. Então, a palavra rubicudo, irmão, e a palavra cândido, cândido quer dizer ingênuo ou forte. E a palavra rubicudo é o mesmo que meigo ou bonito, de aparência, isso que quer dizer a palavra cândido e rubicudo. Era um elogio, ela dizendo que ele era alguém forte, forte não era no seu físico, mas a maneira que o Salomão ele transmitia para ele transmitia força, segurança, e que ele era de boa aparência. Então, o livro de Cantares é um livro extraordinário. Eu recomendo os irmãos a ler o livro de Cantares na perspectiva do homem com a mulher, não na perspectiva de Deus com Israel, de Cristo com a igreja. Isso aí é interpretação de Orígenes, é interpretação não literal do texto, é alegórica. Isso aí não faz jus à riqueza do texto. O texto é muito rico para se resumir somente a isso. E eu fico tentando entender, irmãos, já que nós estamos falando de traduções bíblicas e de interpretação, como que a pessoa vai falar que o texto de Cantares é de Cristo para a igreja, quando lá fala que os seios da mulher era como duas torres gêmeas, de marfim, ainda ele fala. E também ele compara o seio como cachos de uva. Não estou compreendendo? O que Cristo consegue ser comparado com a igreja com isso? Quando ela fala que ele pega ela por trás da sua cabeça e lhe deita no colo. E que beije-me com o beijo da sua boca é melhor o seu amor do que o vinho. O que isso tem a ver com Cristo e a igreja? Sem contar o capítulo 7 e capítulo 8, que é o capítulo 7, ele fala para ela, e o capítulo 8, o capítulo 5, ela fala para ele, e o capítulo 7, ele fala para ela. E lá no capítulo 5, quando ela vê ele, dá a entender que ela vê ele nu, e ela expressa tudo que está no corpo de Salomão, inclusive a sua genitália. E da mesma forma, no capítulo 7, ele repete as palavras dela e fala a mesma coisa. Aí eu gostaria de entender o que isso tem a ver com Cristo, a igreja, com Deus e Israel. Irmãos, estão compreendendo? Então nós temos que... Aí um dia eu estava falando, o irmão falou assim, não, eu não concordo, porque Deus não escreveu isso na Bíblia. Isso não afeta a santidade de Deus, irmão. Deus criou o sexo. Ou alguém que pensa que Deus criou o homem, criou a mulher, e falou com o diabo, vem cá fazer o seu papel de criar o sexo, porque eu não consigo criar isso, porque isso é muito ruim, eu nem consigo falar essa palavra. Então não foi Deus, não foi o diabo que criou o sexo. E tampouco foi o diabo que colocou dentro do homem e da mulher os hormônios que despertam a sexualidade. Os irmãos estão compreendendo? Não foi o diabo que fez isso, foi Deus. Então, o livro de Cantares é um dos livros mais ovacionados pelos judeus e é usado nas festas judaicas, e eles interpretam os judeus, que são bons intérpretes, também interpretam como um livro literal que fala de um amor de um homem para com a mulher. Tem a ver de amor de Deus com Israel,
e nem amor de Jesus com a igreja, não. A pessoa querer aplicar, eu aceito, mas querer falar que é, não. Se ele quer aplicar, ele consegue aplicar, porque eu não consigo aplicar ali, não tem como aplicar. Eu, particularmente, não consigo aplicar. Então, se ele consegue aplicar, maravilha, mas eu não consigo aplicar. A única aplicação que eu tiro do texto ali é um relacionamento amoroso de um homem para com a mulher e que era bom. Inclusive, o texto lá, uma vez eu estava dando um estudo, irmão, sobre sexualidade, e um irmão me perguntou se o homem pode usar algum estimulante, por exemplo, ele falou Viagra. Eu falei, irmão, o que você não pode deixar é só a mulher na mão. Se você não pode desamparar ela, você não pode largar ela na mão. E o apóstolo Paulo, ele ensina isso no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, o texto básico foi ele. Aí eu lembrei de dois versículos que tem esse assunto. Um está lá em Gênesis, o outro está em Cantares. Que lá em Cantares a mulher fala, inclusive é a mulher falando para ele pegar a palavra mandrágoras ou mandragoras, depende da tradução, alguns têm acento, outros não. E lá em Gênesis, não sei se o irmão lembra que o filho de Leia, que era Rubem, achou algumas mandragoras, que era um estilo de uma semente, e essa semente eles faziam uma espécie de chá com ela e tomavam, e aquilo era um estimulante sexual, que inclusive ela até alugou Jacó por uma noite em troca daquelas mandragoras ou mandrágoras para que ela pudesse fazer um chá e dar ele para ele beber, e a noite foi curta para eles lá, ué. Vocês vão entendendo? Então, no livro de Cantares, que é um livro de um homem para a mulher, ela incentiva ele a tomar um chá de mandrágoras para o negócio ficar a noite curta. Então, eu falei com o irmão, tio, você não pode largar a sua esposa na mão, meu nobre. Você não deixa ela na mão, não. Se for preciso, você faz isso. Agora, o assunto, eu estou falando isso com os irmãos, porque o assunto da Bíblia é um assunto verdadeiro. E nós temos que saber interpretar a Bíblia. Não podemos ser infiéis na interpretação da Escritura. E a Bíblia é um livro tão completo que trata até desse assunto. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, trata do assunto. Então, nós não podemos fugir da literalidade da Bíblia. Outra coisa que o pastor coloca aqui, irmão, na página 26, é a palavra aleluia que ele fala aí. Vamos passar direto para esse assunto, a palavra aleluia. A primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que a palavra aleluia é singular. Ela não existe no plural, como nós ouvimos constantemente da boca dos crentes dentro da igreja. Eu entendo que isso é falta de conhecimento, então não altera. Mas a palavra aleluia, que é a palavra halei e iá, que quer dizer louvai ao Senhor ou louvai a Deus, é o sentido da palavra. Então, quando nós colocamos aleluias e queremos acrescentar um plural, parece que é louvai a deuses. Então, a palavra, se toda vez que você encontrar, principalmente nos Salmos, em qualquer lugar da Bíblia, ela vai estar no singular, porque ela não existe no plural. Então, a palavra é singular, primeira coisa. Não há necessidade de ficar corrigindo ninguém com isso. Nós aqui estamos falando, somos da teologia, então é aqui que temos que corrigir. Nós não precisamos de ficar corrigindo ninguém na igreja. Não é aleluias, é aleluia. Você está falando errado. E ficar corrigindo os outros a partir de hoje. Então, isso é feio. Mas o sentido da palavra é esse, é aleluia. E a palavra aleluia, ela é um imperativo. E o que o pastor coloca aqui é que quando nós falamos aleluia, nós estamos convocando a congregação a louvar a Deus. Só que também usamos essa palavra no lugar errado. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus é louva a Deus, Deus. É quando nós falamos com Deus, Deus, louva a Deus. Estão entendendo? Então, para nós, estamos estudando teologia, seria bom aprender isso aqui, que não se utiliza a palavra aleluia, Deus, convocando Deus a louvar a Deus. Então, se o sentido da palavra é a convocação à igreja a prestar um culto de louvor a Deus, essa palavra não pode ser dirigida a Deus. Se os irmãos observar boa parte dos salmos que falam louvai ao Senhor no imperativo, nas Bíblias de tradução atualizada, traz a palavra aleluia, e não a palavra louvai ao Senhor. Porque a palavra louvai ao Senhor, que é claro, João Ferreira de Almeida fez um trabalho magnífico, isso facilitou bastante para nós,
Mas no original lá, a palavra não está, está a palavra aleluia. No hebraico já é a palavra aleluia, que traz esse sentido de louvar ao Senhor. As Bíblias atualizadas trouxe a palavra aleluia. Outro texto que o pastor coloca aí, esse eu já até falei dele, inclusive foi até um texto que a nossa irmã Eni perguntou qual a diferença de entendermos o que é a vontade de Deus e o que é a permissão de Deus. Nós falamos a respeito dessa questão de arrepender de Deus, que Deus não arrepende. Aí o pastor simplesmente está colocando aqui que na Bíblia, nossa, em português, a palavra no original hebraico, a palavra nahar, ela tem o sentido de arrepender ou o sentido de entristecer. E talvez pela semântica bíblica, e no pensamento do João Ferreira de Almeida e outros tradutores bíblicos, até na Bíblia inglesa, eles traduziram a palavra arrepender, trazendo esse sentido de que Deus se entristeceu. Então, para os primeiros leitores, não teria dificuldade. Hoje, as pessoas querem fazer dificuldade com palavras, se Deus arrependeu ou não. Como eu já falei, aqui Deus entristeceu. Lá em relação a Números, que é a profecia de Balaão, ali está mostrando que Deus não arrependeria de ter escolhido Israel como uma nação, de onde viria o descendente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás, que morreria para perdoar o nosso pecado e ressuscitaria para nos dar direito à vida eterna. Então, não há contradição. O que mostra é que Deus se entristeceu de ter feito o homem, o outro mostra que Deus não quebraria um decreto dele simplesmente porque um rei estava com medo daquela nação que se despontou de maneira poderosa. Então, não há dificuldade nisso. O profeta Malaquias profetiza que o povo de Israel não era destruído porque Deus não muda, porque nele não há sombra de variação. Ele corroborando o contexto de Números, mostrando que Deus escolheu Israel e ele permaneceu. O profeta Jeremias fala que mesmo que enquanto houver noite e dia, chuva e sol, a aliança que Deus fez com Israel nunca desapareceria. Então, ainda há dia e ainda há sol. Muitas nações, irmão, que existiam na antiguidade já se desfez, Israel permanece. Se os irmãos observar, o profeta Obadias, quando a Babilônia estava invadindo Jerusalém na sua terceira leva, com Nabucodonosor, a Bíblia fala que ele destruiu o templo e o povo de Edom, eles fizeram barreiras cercando o povo de Israel. Está lá no livro de Obadias, para que o povo de Israel não conseguisse fugir. Eles ajudavam a prender. Então Deus usa o profeta Obadias para falar que Deus puniria o povo de Edom. Puniria. E que esse povo seria riscado de debaixo dos céus. Sabe quem foi os últimos descendentes de Edom? Foram o povo descendente do rei Herodes. O rei Herodes, ele era edomita. Eles foram destruídos no ano 70 depois de Cristo. Não existe mais descendente de Esaú. Todos os descendentes de Esaú foram destruídos e o povo de Israel, da descendência de Jacó, permanece. Por isso que o profeta Malaquias disse que o povo dizia que Deus não amava eles, mas Deus disse: eu aborreci Esaú e amei a Jacó. Porque Deus fez uma promessa a Israel e essa promessa permanece. Por isso Deus não quebrou o seu decreto em relação a isso. Nós vemos essa verdade dentro da Bíblia que Deus não muda nesse sentido. Como eu falei na aula para a nossa irmã, que Deus muda planos. Para nós terminarmos, irmãos, a nossa aula, porque o pastor até coloquei a conclusão, se os irmãos observar o que tem por demais aqui, é apenas um contexto. Se você fizer a leitura, você vai ver que é só para fim didático. Ele mostra aqui, ó, como você começa. Quando você começa a estudar as línguas originais, você começa a ficar atento com o que a pessoa fala no culto. Quando nós, irmãos, começamos a estudar as escrituras, seja na língua original, mesmo que nós não dominamos a língua original, que o que nós fazemos num curso teológico é um básico da língua hebraica, um básico da língua grega. Muito que o pastor puder ensinar, que o pastor Luiz Pérez, ele ensina bem nessa área, ele puder ensinar, são duas línguas difíceis de aprender. Então, nós temos que dedicar por fora, comprar um Novo Testamento em hebraico, um Novo Testamento grego, um Velho Testamento em hebraico, comprar Lexos
e aprender realmente os sinais e a gramática do texto. Isso vai facilitar bastante. Se queremos realmente ficar perito, temos que ir no país e estudar a língua. Estudar ela tanto na sua língua moderna como na sua língua antiga, como o grego moderno, como o grego antigo, o hebraico moderno e o hebraico antigo. Isso vai facilitar na interpretação do texto. Porém, quando nós começamos a estudar e temos uma certa facilidade, o pastor coloca aqui que isso faz com que nós ficamos atentos na algumas palavras ditas no púlpito da igreja e até mesmo algumas palavras ditas que não faz jus ao o contexto doutrinário, como eu até expliquei. Eu entendo de forma alguma, eu não quero aqui desfazer de ninguém, conforme a nossa irmã Eni até que ela colocou muito claro a dificuldade que as pessoas antigas tinham. E isso eu entendo e eu respeito tudo isso. De forma alguma, quero desfazer de qualquer pessoa que dá uma aplicação ou que entende o texto, às vezes, por essas dificuldades. Mas quando nós começamos a estudar, como eu sempre falo, não esqueça da frase do nosso irmão Wilson, que ele disse que quando nós aprendemos, nós ficamos mais seletivos. E nós realmente não engolimos qualquer coisa. E um exemplo que o pastor coloca aqui é o texto, ou melhor, o nome dado ao diabo de Lúcifer. Lucifer ou Lúcifer. E, inclusive, as pessoas criaram mitos em volta disso. Um dos mitos é que se o Lúcifer manifestar em uma pessoa, você não consegue tirar ele. Eu já ouvi isso demais. Aí, esse pensamento deu força aos demônios. O irmão sabia disso? Que já teve demônio que, ao manifestar, aí é que as pessoas que sentam, pegam um copo de água, ou dois, um para o Lúcifer, um para ele, e dá o microfone e vai fazer aquela entrevista longa com o diabo, como que é seu nome, quantos anos você tem, o que você ganhou, o que você comprou, o que você quer dele, o que você quer dele, já está lá, já está na Bíblia muito fácil, irmão, que quer destruir o povo de Deus, acabar com tudo, casamento, a fé, levar o povo à apostasia, e a pessoa está perguntando, o que você quer fazer com ele? O que você ganhou? Aí tem aqueles ainda que o demônio é canguete, vai e fala que foi a sogra que fez macumbaria, que foi o irmão, foi o vizinho, e der o nome da pessoa ainda. E vai esse tipo de coisa. Hoje em dia tá tanta mentira que o demônio não tem nem pego gente em algumas igrejas, são atores mesmo, atores que fazem papel de demônio nas igrejas, porque as pessoas estão tão ruins espiritualmente que os demônios não estão nem manifestando lá, então está tendo ator. Ator que está indo lá falar que não gosta que as pessoas dão dízimo, que as pessoas que não são dizimistas, é ele que está fazendo aquilo, porque ele não gosta. Então, pessoas aí indo lá falando que é demônio para falar da roupa das pessoas, e vai daí por diante. Agora, uma coisa é, irmãos, vamos lá. O diabo não é bobo, não, irmãos. Se esse tipo de coisa o diabo faz as pessoas fazer, porque ele mesmo vai dedar ele? Os irmãos estão entendendo? Vamos dizer, eu, particularmente, acho que um cristão deve vestir decente, homem e mulher. Tanto homem como mulher. Vestir decente. Decente. Roupa decente, calça decente, camisa decente, que a igreja não é lugar de homem ficar mostrando seu corpo para seduzir mulher de ninguém. Tem que ter vergonha na cara. E da mesma sorte a mulher. Eu não acredito num homem que veste uma calça colada no corpo, que não entra nenhum vento ali, e ele olha na frente do espelho, se ele tem o Espírito Santo, o Espírito Santo fala com ele, cria vergonha na cara que você não é crente, não. Eu não acredito nisso, não. Não acredito. Não está entendendo? Então, se esse tipo de gente está fazendo a vontade do diabo, por que o diabo, irmão, vai dedar isso na igreja? É o pastor que quer falar, em vez de chamar a pessoa, irmão, essa calça não é calça de homem, não, irmão. O irmão é homem, o irmão tem que preservar isso aí. Os irmãos estão entendendo? Se tem uma irmã, a esposa do pastor, junto com o pastor, chega e conversa, ou a irmã do ciclo de oração, irmã, vamos vestir decente. A irmã, será que a irmã pode rodar no poder de Deus aí? A saia da irmã não está curta demais, não? Ou a irmã cair, será que a irmã vai ter que cair segurando a blusa porque a barriga vai aparecer? E daí por diante. Então, eu acho que as pessoas podem conversar, não precisa de pagar ninguém para fazer de conta que é o diabo ir lá. Mas já apareceu pessoas dizendo, irmão, que é Lúcifer e que não ia sair. Por quê? Porque as pessoas criaram esse mito e deu força para o diabo. A primeira coisa, se o diabo, que o nome dele não é Lúcifer, tem quem faz por ele, o que ele vai caçar no corpo de alguém? Primeira coisa.
Segundo, eles criaram um mito que se o diabo manifestar no corpo de uma pessoa, ele destrói a pessoa. Que conversa é essa, irmão? Que a pessoa explode. Parecendo filmes científicos, que a pessoa explode. E daí por diante. Aí o pastor quer mostrar aqui que o nome primeiro, Lúcifer, eu já até falei isso em outras aulas, irmão. Lúcifer não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia hebraica a palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer foi a tradução para o latim, que é a palavra lucifere, que é a palavra luz, luz, que tem a ver com luz. Isso é a palavra Lúcifer. Não é um nome próprio, virou nome próprio depois pelas pessoas. Virou nome próprio depois, não era nome próprio. A palavra Lucifer, lá na Bíblia em latim, está até em letra minúscula, que é a passagem lá de Isaías 14, onde fala estrela da manhã, filha da alva. A palavra Lúcifer não é o nome do diabo. Nem filha da alva, nem estrela da manhã é o nome também do diabo. Se é que aquela passagem possa ser aplicada a Satanás, como eu já falei. A passagem tem a ver com o rei da Babilônia. Eu creio em dupla referência. Ela pode sim aplicar-se ao diabo? Claro, claro que pode. Essa primeira interpretação desse texto foi dada por Orígenes, que não é grande padrão de hermenêutica, infelizmente, não é grande padrão de hermenêutica. Mas como eu creio em profecia de dupla referência, essa profecia, sim, possa ser aplicada à pessoa do inimigo de nossas almas, cuja o nome a Bíblia simplesmente declara como Satanás, que quer dizer adversário, oponente, e no Novo Testamento como diabo, que é aquele que acusa. Agora, Lúcifer não é nome. O pastor quer mostrar isso, que quando a pessoa utiliza a palavra Lúcifer, não tem nada a ver. Ah, que Lúcifer, isso e aquilo. Não faz sentido teológico. Então, o pastor mostra cá no final sobre um termo utilizado demais nos hinos e também em algumas igrejas. Na hora da oração, na hora da administração, é o derrama a sua Shekinah. É como eu já falei uma vez aqui, a palavra Shekinah, que foi uma criação dos judeus Cabala para uma suposta palavra que quer estar relacionada à presença de Deus, pelo fato de que lá no tabernáculo de Moisés, quando a palavra que ele usa, ki-ha, que é quase parecido com Shekinah, porque essa palavra é pronunciada assim pelo fato de não ter vogais. Então era a palavra ki-ha, que poderia ser pronunciada como com as Shekinah, nem Shekinah e que a palavra quer dizer habitação e não glória, não é glória. Então, o pastor quer dizer que as pessoas, eles dizem que a palavra quer dizer glória. Os irmãos possivelmente já ouviram isso aqui. Derrama sua Shekinah, tem um hino aí que fala isso. Hoje Deus vai derramar sua Shekinah aqui. A palavra Shekinah, o pastor deixa muito claro que é habitação. Então, no Antigo Testamento era a tenda de Moisés, veio a ser o tabernáculo, veio a ser o templo de Salomão, e hoje a habitação de Deus somos nós. Paulo usa a palavra naos no grego, que quer dizer habitação, templo. Era equivalente ao Santos dos Santos, o lugar que Deus estava, que Deus habitava através da Arca da Aliança. Hoje nós somos a habitação de Deus. Então, não tem como Deus derramar sua Shekinah na igreja, sua habitação. Imagina, pega lá o templo de Salomão e pá, joga dentro da igreja, quebra a igreja toda e mata todo mundo. Não tem nada a ver isso, irmão. Então, são palavras, pela falta de conhecimento das pessoas, utilizadas. E fora outras palavras, como já falei, a palavra Jeová, que ela não é uma palavra hebraica, é uma palavra grega, uma tentativa de transliterar o nome Yahweh para Yehová, de onde surgiu a palavra Jeová no português, que as testemunhas de Jeová infiltrou isso na Bíblia, tradução Novo Mundo, um negócio mais ou menos assim, que é a tradução deles. E todos os lugares que a palavra tel no grego, eles traduziram para Jeová. É uma tradução forçada, não existe texto algum no primeiro século que traz a palavra Jeová, inclusive a palavra Jeová ela é rejeitada pelos judeus, não existe a palavra. Aí você vê hinos com a palavra Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Samar, Jeová
Tiskinu, e vai daí por diante. Então, é mistura de hebraico com grego, ninguém entende nada. A falta desse conhecimento das línguas originais que o pastor quer mostrar, infelizmente, faz muitas pessoas engolir muitas coisas. Para nós que estamos estudando grego, irmão, estudando teologia, se você puder, quando você entrar no bacharel, que você tiver contato com essas línguas, tenta absorver o melhor dela para que você possa ter uma boa exegese dos textos bíblicos. Conclusão: qual a tradução mais confiável? As traduções mais confiáveis são as traduções literal do texto, originais. E, claro, as traduções que são feitas com um grupo de pessoas. Não que as traduções hoje, feitas por uma pessoa, é a tradução que vai pender pela sua teologia, pela sua linha teológica. Tem que ser para uma sociedade bíblica que tem realmente acesso a textos originais, como a sociedade bíblica brasileira tem acesso aos textos maçoréticos, teve acesso a esses rolos do Mar Morto, teve acesso a vários manuscritos do primeiro, do segundo, terceiro, até o quinto século, desses 5.000 manuscritos. Então, esses textos são confiáveis. Traduções feitas por uma ou duas pessoas que querem simplesmente apresentar a sua linha teológica, nós não fazemos uso desse texto. E lembrando que os melhores textos são os textos de traduções e não de versões. Versões servem para acompanhamento do texto que você tem em mão, tradução. Como eu já falei, tradução em português, se você puder ter Almeida Fiel e a revista e atualizada, seria 2 textos perfeitos na sua mão. Ou a tradução contemporânea da Bíblia Thompson, que também é uma tradução de João Ferreira de Almeida, é uma tradução muito rica. Ela só tem na Bíblia Thompson, eu não sei outra Bíblia que tem essa tradução. É um texto muito bom, muito perto do original e ajudaria bastante. Então, esses textos são os melhores para ser estudado. Amém? Os irmãos, tem algum acréscimo? Alguma pergunta? Não? Maravilha. Fico feliz de não ter pergunta que vai que eu não consiga responder. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu creio que a próxima matéria o pastor regressa para o médio em teologia. Foi bom estar com os irmãos no período dessas 8 aulas. Que Deus em Cristo possa estar vos abençoando grandemente e espero vos ver novamente na próxima, numa outra matéria, possivelmente se o pastor não ficar 2 seguidas. Senão, vai ser só mais para frente. Também vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Lembrando que os irmãos têm a data de entregar o trabalho, é só responder os exercícios que o pastor mandou para os irmãos e os irmãos terão feito a sua tarefa em relação ao ponto, a pontuação de cada um. Amém? Feche os seus olhos, agradecemos ao Senhor. Senhor Deus eterno, Pai maravilhoso, Deus santo e bendito, te louvamos, ó Deus, pela tua bendita palavra, que o Senhor guardou, preservou, Pai, através de homens preparados por ti, para que chegasse até nós. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que ilumine nossas vidas cada dia, nos ajudando, ó Pai, a amar as Escrituras Sagradas. Acima de tudo, ó Pai, debruçar sobre ela, aprender, ó Pai, verdadeiramente ser fiéis, ó Deus, à interpretação do texto. Não sermos meninos, ó Pai, levados por qualquer vento, ó Pai, e tampouco sermos emotivos para tentarmos, ó Pai, invalidar o valor da tua palavra. E tampouco, ó Pai, ser infiel na interpretação. Seja com cada um, ó Pai, que tem um ministério da palavra, do ensino nesse grupo. Fortaleça cada um, ó Pai, guarde no percurso da semana. Continue guardando, ó Pai, dia a dia, para que possam continuar aprendendo mais e estudando, ó Pai. Seja com cada um de nós. Também lhe apresento a vida do pastor Luiz, que o Senhor restaura, ó Deus, a saúde do teu servo, guarda o teu filho, ó Pai. Seja com ele, ó Pai, poderosamente, porque nós precisamos dele nessa escola, ó Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e fiquem na paz de Cristo. Boa noite. Paz do Senhor para os irmãos.